Graça e paz, irmãos. Glória a Deus. Vamos ler, queridos, a palavra do Senhor nessa hora. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim esse texto: deixando, pois, toda malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Eu não sei você, mas eu estou em vitória. Amém? Quem está em vitória aí diz amém. Ainda bem que nenhum engraçadinho disse: eu não, pastor, estou em Patinga. Eu não estou em vitória, eu estou vivendo a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Por isso nós damos graças, nós adoramos o nosso bom Deus. Querido, eu quero compartilhar com você, dentro desse texto, algo que o Senhor me mostrou essa semana. Eu tive da parte de Deus um sonho, e me chamou muita atenção, porque eu vou compartilhar com você. Em resumo, eu tive um sonho que dentro de uma igreja, uma luz brilhava muito forte dentro de uma igreja. E o que me chamou a atenção nessa igreja? Essa igreja tinha cara de igreja. O que você entende quando eu digo que essa igreja tinha cara de igreja? É porque hoje em dia as igrejas são construídas e elas não têm uma frente de igreja. Elas às vezes é um cômodo de venda, às vezes é um teatro. Mas só que neste sonho que eu tive, a igreja tinha cara de igreja, tinha aquela frente, aquele formato de igreja. Você mandou uma criança desenhar uma igreja, ela vai desenhar o quê? Ela vai desenhar uma igrejinha, né, com aquela coisa assim, não é assim? Essa igreja tinha aparência de igreja, a cara dela era de igreja. E uma luz muito forte estava dentro dessa igreja, mas tão forte que essa luz saía, né, pelas janelas, pelas portas. E aí eu não sabia se essa luz vinha do céu para a igreja ou da igreja para o céu. Era a mesma coisa e era uma luz muito forte. E eu via também uma multidão que era atraída por esta luz. Presta atenção. Essa multidão seguia cantando um hino. Essa multidão era atraída por esta luz. Mas o mais incrível é que quando as pessoas viam esta luz que atraía aquelas pessoas, porque as pessoas iam caminhando com a Bíblia na mão e cantando um hino. Eu não consigo lembrar o hino por nada, eu queria lembrar, mas era um hino conhecido. Então as pessoas iam caminhando, atraídas por esta luz grande que eu via dentro da igreja, mas essa luz ela ia para o céu ou vinha do céu, não importa.
eles eram atraídos. E tinham outras pessoas também, que ao verem esta luz, presta atenção, ao verem essa luz, e verem aquelas pessoas que eram atraídas por esta luz, elas queriam ir seguindo aquele povo que era atraído por aquela luz, mas eles não conseguiam seguir aqueles que eram atraídos por aquela luz. Quando eu acordei, eu não sei se eu contei isso para minha esposa, aquilo me chamou a atenção. Um povo cantava um hino, um povo era atraído por aquela luz que vinha de dentro de uma igreja com cara de igreja, e outros que queriam seguir aquela luz não conseguiam. Mas o mais incrível, queridos, olha bem, eu quero que você prestasse atenção em cada detalhe, apesar que eu estou resumindo. Quem queria seguir aquela luz, na verdade, ao ver aquele grupo que era atraído, com Bíblia na mão, caminhando, cantando um hino, na verdade, eles faziam força para ir em direção à luz, mas aquela força também, aquela força que atraía para a presença, para aquela igreja, também expulsava, forçava para fora. Está entendendo? Quem está entendendo aí diz amém. A mesma força que atraía um grupo, repelia o outro grupo. E eu busquei de Deus a graça, assim que eu acordei, e Deus começou a me falar várias coisas que eu quero compartilhar com você dentro dessa palavra. O fato de a mesma luz que atraía para a igreja, a mesma luz que atraía, repelia, está vendo? Está vendo? A mesma luz que traz, ela também expulsa, joga para longe, foi o que mais me chamou a atenção. E é o que eu trago para você dentro desse texto. O fato da igrejinha ter cara de igreja, o Senhor falou no meu coração, é porque muitas igrejas, na verdade, não têm cara de igreja. É só simbólico. Aí você vai falar, pastor, não tem nada a ver a gente reunir numa sala. Não, tem nada a ver se reunir numa sala. Tem nada a ver se alugar um combo de venda e fazer dela uma igreja. Não era o edifício. O que Deus estava me mostrando são as igrejas que estão perdendo a característica de igreja. Estão entendendo aí? Diz amém. E aí eu te pergunto, o que é afinal característica de igreja? Muitas vezes nós não entendemos o que é a igreja. Muitas vezes nós não compreendemos, por exemplo, o papel da igreja na nossa vida. E muitas vezes nós não submetemos à igreja. Muitas vezes, queridos, nós pensamos na igreja como um lugar de encontro, um lugar que a gente canta, que a gente escuta alguém falar, pregar, e nada mais do que isso. E isso me chamou a atenção, queridos, para uma coisa que você já ouviu demais da conta. Isso me chamou a atenção para o arrebatamento da igreja. E eu preguei sobre isso mais ou menos no domingo passado. Domingo passado nós falamos sobre o bom samaritano. Aquele homem que socorreu um irmão que havia sido roubado e espancado. Passou perto um sacerdote, passou perto um levita, ignorou o sofrimento daquele homem. Aí veio um samaritano, um homem rejeitado pela sociedade, pela fé, se estendeu, cuidou daquele homem. E aí eu disse para vocês que Samaria representa o lugar onde a nossa vida de crente é confrontada, onde eu e você somos confrontados. Samaria significa um lugar na nossa vida em que eu e você somos obrigados a passar. Por quê? Porque para ir de Jericó a Jerusalém, adorar a Deus no templo, era necessário passar por Samaria. E Samaria, eles eram rejeitados por causa da incredulidade, por causa da miscelânea de culto, de adoração a vários deuses. E Israel achava que era muito santo,
e achava que não poderia sequer dar atenção às pessoas daquele lugar. E Jesus usou um samaritano para simbolizar a pessoa que é correta diante de Deus. Isso nos choca quando a gente para olhar a nossa vida de crente e avaliar: será que eu estou sendo um crente de verdade? Será que eu estou sendo um crente fiel? Ou será que eu estou sendo o tipo do crente igual aquele sacerdote, igual aquele levita, que está olhando ao redor e vendo os irmãos em luta e necessidade e ignoramos? Igreja deve pensar nessas coisas. Mostramos isso na semana passada. E hoje, querido, eu quero conversar com você sobre esse texto, porque foi muito sério aquele sonho que eu tive, e eu entendi que foi um sonho profético. Repito, irmãos com Bíblia na mão, cantando um hino, eram atraídos para uma igreja com cara de igreja, e lá dentro dessa igreja tinha uma luz muito grande e forte, que saía pelas frestas. Essa luz, ou não sei se vinha do céu, ou ela ia da igreja para o céu, não sei, mas era aquilo que era atraído, e muita gente ia atraído pelaquela luz, como que sugado por ela automaticamente. Mas tinha quem queria entrar naquele grupo que estava sendo atraído pela luz, e a mesma luz que atraía alguns, expeliam, rejeitava, jogava para fora outros, e eles não conseguiam caminhar no mesmo caminho. E a minha pergunta para o Senhor foi: Senhor, como pode a luz do Evangelho e a luz de Cristo, porque aquela luz que eu vi naquele sonho é isso que simboliza? Eu perguntei: mas como pode a luz do Evangelho, a luz de Cristo, como pode Cristo atrair alguns e repelir outros? Você acha que isso é possível? Você acha que é possível Cristo atrair alguns e repelir outros? Os irmãos sabem o que é repelir, não sabe? Estou falando em japonês não, tô nada. Repelir é meio que expulsar, né, para fora. Igreja, pensa, é possível a luz do Evangelho, é possível Cristo, é possível o Senhor atrair alguns e repelir outros? Sim ou não? Sim ou não? Nós acabamos de ler isto. Nós acabamos de ver isso. E eu quero que você pense neste sonho, nesta palavra que acabamos de ler, e pensa: você, querido, hoje está sendo atraído, está sendo atraída para Cristo e para o Evangelho? Ou na verdade o Evangelho está te expulsando, te expelindo? Jesus caminhou nessa terra fazendo muitos milagres, operando maravilhas. Mas quando Jesus entrou em aperto, estava chegando o momento deles prenderem Jesus, já estavam perseguindo, estava chegando o momento de prenderem Cristo. Alguns discípulos não aguentaram aquela luta e começaram a abandonar Jesus. Ou seja, a presença de Cristo já não era mais aquela presença abençoadora, já se tornaram uma presença desafiadora, porque seguir a Cristo implicava em ser confrontado e ser ameaçado. Até o momento em que a presença de Cristo trazia cura aos leprosos, aos coxos, aos cegos, até quando a presença de Cristo trazia ressurreição para os mortos, até quando a presença de Cristo trazia a libertação dos escravos de Satanás, Jesus tinha uma multidão enorme com ele, até o momento em que a presença de Cristo era garantia de multiplicação de pães, era multiplicação de peixes, tinha uma enorme multidão com o Senhor. Mas a partir do momento que andar com Cristo significava afrontar as autoridades dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, dos levitas, das autoridades, a partir daquele momento alguns começaram a fugir, porque na verdade nós queremos o Cristo que cura, que liberta, que dá pão, que dá dinheiro, mas como somos confrontados com um Cristo que na verdade é rejeitado ou é perseguido, aí a gente começa a balançar na nossa comunhão com o Senhor. E eu quero que você pense como está a sua comunhão com o Senhor nesta hora. Então, quando alguns dos discípulos começaram a abandonar Jesus, Jesus virou para os seus discípulos e disseram: olha, e vocês? Vocês não vão me abandonar também não?
Está todo mundo me largando, você não vai abandonar? E teve um que deu uma resposta bonita. Quem se lembra? Quem se lembra e virou para Jesus e deu uma resposta bonita? Não é? Aí virou lá o Pedro e falou: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Amém, querido? Então, isso quer dizer para nós que a luz de Cristo, ela tem atraído muitas gentes, muitas pessoas para a igreja. Tem atraído para a igreja de verdade, porque no meu sonho lá a igreja tinha carinha de igreja. Então eu vou te dizer uma coisa: a luz de Cristo tem atraído muita gente para a igreja de verdade. Não é a igreja só de nome. Tem atraído muitos, mas tem muitos que querem ir na mesma direção daqueles que são atraídos, mas na verdade são repelidos, porque quando vem a luta e vem a perseguição, eles já não conseguem mais seguir a Cristo. Seguimos enquanto Ele tem nos dado aquilo que a gente quer. Quando Deus para de nos dar o que a gente quer, a gente já não quer mais seguir ao Senhor. Essa semana falamos ontem, na verdade, nós continuamos falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual, tanto que o reino de Deus está em nós, diz a palavra. Na verdade, o reino de Deus é tão espiritual que a gente precisava compreendê-lo um pouco melhor. E só o fato da gente, do reino ser chamado reino de Deus, quer dizer que Deus é o rei. Ou seja, no reino de Deus, quem é o rei é Deus. Só que a maioria de nós pensa que no reino de Deus, quem é o rei somos nós. Pastor, você está doido? Não estou não. As orações que as pessoas fazem, é como se elas fossem o rei. Elas pedem a Deus, o rei. Mas se o rei que é Deus não fizer, o que elas ficam? Triste porque ele não fez. Ou seja, Deus tem que fazer o que eu quero. Se ele não fizer, ele não é Deus. Quantos aqui já pediram cura e Deus não deu e ficou aborrecido? Quantos aqui já pediram uma melhoria no emprego, no trabalho, e Deus não deu, ficou aborrecido? Quantos aqui já pediram muitas outras coisas, e Deus não deu, e você entrou numa depressão terrível? Quer dizer, você não conhece, não reconhece Deus como rei. Você reconhece Deus como um empregado seu, que tem que fazer as coisas na hora que você quer, do jeito que você quer. Se não fizer, não vale. E o que é pior, é que tem igrejas que não são igrejas. Eu vou lembrar sempre desse sonho. A igreja tinha cara de igreja, aquela igreja que tinha aquela luz linda e que atraía, era uma igreja com cara de igreja. Pior que tem igreja que não é igreja, nem cara de igreja tem, é que estão ensinando por aí que vida vitoriosa é vida sem doença, que vida vitoriosa é vida sem luta, que vida vitoriosa é vida sem perseguição, que vida vitoriosa é vida com o bolso cheio de dinheiro, que vida vitoriosa é vida tranquila. E é por isso que tem tanta gente dentro da igreja que não tem cara, que não é igreja, está dando depressão e morrendo, porque na verdade elas não entenderam que o Senhor da igreja é aquele que está lá em cima, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E porque Ele é Senhor dos Senhores, Ele faz se Ele quiser. Amém? Amém? Deus faz se Ele quiser, amém? E se Ele não fizer? É aquilo que você canta, mas na hora de viver você não está vivendo não. Quantos aqui já entrou numa depressãozinha porque Deus não respondia sua oração e não atendia? Ah, glória a Deus, tem gente sincera nessa obra, amém, irmãos? É isso, querido, a gente fica com depressão quando Deus não faz o que a gente quer. Isso é o maior sinal que nós não estamos aceitando a autoridade, a soberania e o domínio de Deus. Ele é Senhor, amém, queridos? Ele domina, amém? Ele domina sobre a minha vida, sobre a sua vida. E esse deve ser o entendimento de Deus. Então, se Deus te dá o que você quer, amém, glória a Deus. Faz um culto de gratidão porque Ele te deu. Mas se Ele não te deu aquilo que você quer, faz um culto de gratidão porque Ele é Deus e Ele fez o que Ele quis. E Ele é o Rei do reino dos céus. Você precisa lembrar de uma coisa: no reino de Deus, o Rei é Deus, não sou eu. Repete comigo, vamos lá. No reino de Deus, o Rei é Deus, não sou eu.
Guarde isso, no reino de Deus, o rei é Deus, não sou eu. Então não pense que ele vai fazer o que você quer, porque ele é que é o rei, você é o súdito, você é obediente, você só tem que obedecer. Se ele estender a mão e te levantar, glorifica. Mas se ele te deixa caído, fique caído, mas fique na graça do Senhor. Um dia Deus mandou trazer aqui para essa igreja algumas palavras sobre encontros que as pessoas tiveram com Deus. Pena que eu não gosto muito de dar título para as pregações, mas eu falei uma série de pregações aqui sobre encontros que as pessoas tiveram com Deus. E na verdade, teve muitos encontros mais inusitados que você possa imaginar. Por exemplo, a Bíblia relata que alguns camaradas tiveram um encontro com Deus numa fornalha de fogo. Quem já viu sobre esse encontro? Depois fala do outro camarada que teve um encontro com Deus na cova de leões. Quem lembra? Levanta a mãozinha. Depois teve um outro encontro de um camarada que encontrou com Deus dentro da barriga de um grande peixe. Quem lembra? Então, queridos, foi só alguns encontros inusitados. E aí o Espírito Santo de Deus me falou ao coração: Edgar, olha bem como é que o Espírito Santo de Deus fala com a gente, algumas coisas maravilhosas. Edgar, não é necessário que eu te tire da fornalha de fogo, desde que você permita que eu esteja dentro da fornalha de fogo com você. O fogo vai queimar tudo ao redor, mas não vai queimar um fio da tua cabeça. Amém, queridos? E o mesmo Deus falou: não é necessário que eu tire alguém da cova dos leões, desde que me seja permitido estar na cova dos leões. O leão faminto não vai comer jamais o seu céu. Isso quer dizer que vida de vitória não é estar fora da cova dos leões. Pode ser muito bem estar dentro da cova dos leões e você vê os leõezinhos igual um gatinho, morrendo de fome, e não abrir a boca para te comer. Amém, queridos? Você entende? Diz amém. Eu preciso que você compreenda, é assim que funciona o Evangelho. E quando o Senhor me mostrou aquela igreja com cara de igreja, é bom que quando Deus te dá um sonho, te dá uma revelação, te dá uma visão, Ele já te dá também o significado de tudo. E o que temos visto é muita gente pensando que é igreja, quando na verdade não é igreja. Pastor, você está doido? Não estou doido não. Eu creio plenamente que isso é de Deus para a tua vida. Talvez meu irmão, minha irmã, que está aqui nessa noite, tenha a ideia que igreja tem que ser do jeito que você gosta. Mas eu venho te dizer, a igreja não tem que ser do jeito que você gosta, e nem do jeito que eu gosto. A igreja tem que ser do jeito que o Senhor gosta. Porque quando eu vi aquele sonho daquela igreja, com cara de igreja, Deus já começou a me falar: a minha igreja vai ser só uma. A igreja que eu vou buscar é uma, e ela é igreja, e ela tem cara de igreja. E lá brilha a minha luz. E todos aqueles que quiserem ser atraídos por essa luz, precisam se curvar diante de mim, diz o Senhor. Estava dizendo o Senhor para mim. Não é curvar e nem escolher igreja que me agrade, igreja que te agrade. O Senhor me disse: a igreja perfeita é a minha igreja. Ainda bem que lá, olha como é que Deus é bom. Você perguntasse: pastor, qual a placa que você viu naquela igreja no sonho? E por incrível que pareça, não tinha placa nenhuma. Se tivesse, nós ia abrir uma com aquele nome, não ia? Viu como é que Deus é sábio, tremendo? Não tinha nome nenhum. Se tivesse, opa, vamos abrir a igreja. Não, querido, não tinha nome, mas era uma igreja com cara de igreja. E outro detalhe que eu vi, quando Deus mostra a gente, é tremendo. As pessoas que estavam sendo atraídas por aquela luz, elas caminhavam mais ou menos assim, queridos, ó, bonitinho, com a Biblinha na mão, uns assim, com a Bíblia assim, outros assim, e cantando um hino. E vou te dizer uma coisa que você precisa compreender, o que o Senhor queria nos mostrar. Todos estavam vestidos da mesma maneira. Roupinha social. Eu notei isso, e aquilo me chamou a atenção. O que Deus queria dizer? Que eu, que você, precisamos vigiar. E quando eu vi uma pessoa querendo seguir aquela luz e não seguir, que eu olhei, aquela pessoa estava pelada, nua. Querido, isso me falou muito ao coração. E eu sei que está falando ao coração de todos vocês que estão me ouvindo nesta hora.
aquele fato que eu via, eu não identificava cara nenhuma, mas eu via as pessoas, e todas caminhando muito devagar e cantando um hino, sem pressa nenhuma, em direção àquela igreja, àquela luz que estava logo em frente, e aquele hino que eles cantavam, sem instrumento nenhum tocando, e inundava aquele lugar, aquela região toda. Na verdade, eu fui até aquele lugar para ver o que acontecia, porque eu ouvia um hino sendo cantado, e como eu gostaria de lembrar qual hino. Então, querido, o Senhor está falando para esta igreja a mesma coisa que Ele tem falado para muitas igrejas, que é necessário rever nossa vida, para ver se nós estamos vestidos com roupas espirituais dignas da vocação que o Senhor nos chamou para a vida eterna. Que é necessário rever nosso comportamento, nosso caráter, e você vê, meu irmão e minha irmã, se você está sendo atraído por Deus e pelo Evangelho, ou se o Evangelho está te expulsando da presença do Senhor, porque isto é uma realidade. A palavra de Deus nos atrai, mas ela nos corta no chicote, e quando a gente não quer ser cortado no chicote pela palavra, o que a gente faz? A gente some, cai fora, foge, porque nós não gostamos de ouvir a verdade, especialmente quando essa verdade dói em nós. E a palavra de Deus, meu irmão, a palavra vai dizer para nós em Hebreus capítulo 4, que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. E eu vou ser sincero, eu não encontrei nenhum símbolo na Bíblia, falando da palavra de Deus, que fosse algo suave, tranquilo. Hoje a gente não vive um evangelho de água doce. Hoje a gente quer ouvir aquele evangelho gostoso. A gente quer ouvir uma palavra que vai levantar a gente. A gente quer ouvir uma palavra que, não, você vai conseguir mesmo. Pode ir, você vai ser curado. Você vai conseguir, pode ir, que é assim mesmo. A gente gosta de ouvir essa palavra. Mas eu vou ser sincero com você. A Bíblia, quando vai fazer referência à palavra de Deus, ela diz que a palavra é como um martelo. Ela diz que a palavra é como uma espada. E eu vou ser sincero, quantos aqui, eu queria que você levantasse a mãozinha, quantos aqui já deu uma martelada no dedo? Levanta a mão. Eu já dei mais de uma. Eu vou ser sincero, quantos aqui deu uma martelada e riu e gostou e ficou feliz da vida, hein? Quem? Levanta a mão. Quem levou uma martelada e chamou os outros? Vem cá, nossa, aconteceu um tremão demais aqui agora, eu quero compartilhar. Eu acabei de dar uma martelada, olha que quantos. Então, querido, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como um martelo que quebra a rocha. Então, querido, não está dizendo da palavra de Deus nada que eu deva sair por aí e tal. Então a igreja de verdade, a igreja que Deus mostrou naquele céu era uma igreja de verdade. Eu comecei a me preocupar, o que tem dentro de uma igreja que vai atrair alguém? Que é a luz de uma igreja? A luz da igreja é o Senhor, é a palavra, e a palavra ela é a luz. E se ela é luz, ela vai me iluminar, e para iluminar ela tem que vencer as trevas, e as trevas é o pecado, é o erro da minha vida, é o erro que eu vivo, que você vive, é isso que são as trevas. Então a palavra é luz, então ela vai entrar e vai acabar com as trevas. E as trevas, querido, não é as trevas físicas de um ambiente escuro, é o contrário, é o pecado, é o erro da minha vida, é as coisas que eu insisto em fazer errado, as coisas que você insiste em fazer errado, isso são trevas. E aí quando entrar o evangelho, a palavra, pão, ela é luz, ela vai jogar essas trevas todas para fora. Amém, queridos? E isso é bom, é isso que é o evangelho, é a luz que eu via. Só que quando vai falar da palavra, ela é o martelo. Então o martelo, quem deu martelada sabe. Eu conheço um homem que ele deu uma martelada na mão, e ele falou que desmaiou com a martelada. Agora imagina, o que é uma martelada que um homem desmaia? É um brutamonte. Um dia eu vou pedir ele para falar isso para vocês publicamente. Vocês podem ter oportunidade. E deu uma martelada que ele desmaiou. Aí eu imagino que pancada que esse camarada deu nele mesmo. Aí eu falei, rapaz, eu não quero nem papo com você, viu? Se quando tiver martelo eu vou fugir. Porque se você tem coragem de dar uma martelada dessa, que você desmaiou, um homão desse em mim. Querido, ele errou e bateu no lugar errado. Então, querido, o martelo, a Bíblia é como martelo que esmiuça a penha. Então a Bíblia é como martelo. Então não pense que o Evangelho e a Bíblia é algo suave, tranquilo, que nós vamos viver aí fazendo nossos churrascos, nossas festas. Quando o Hebreus vai dizer que a palavra é como uma espada de dois gumes, meu irmão, eu nunca vi espada
realmente, peguei numa espada, eu nunca vi, mas pelo que eu sei de espada, é um objeto cortante, com muito corte, uma ponta, quanto mais fina, mais ameaçadora ela se torna. Então, e aqui diz que a palavra, Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ela é uma espada que corta dos 2 lados. Então seria uma faca grande que corta dos 2 lados. E essa é a referência, esse é o símbolo que ali a palavra de Deus vai dizer em Hebreus 4:12 sobre a palavra. Então, querido, martelo é algo agressivo. Espada é algo extremamente cortante, portanto agressivo. E esta é a referência da palavra. Então, se você quer ser atraído pelo Senhor, você vai encontrá-lo na igreja do Senhor. Porque lá eu via que era uma igreja, todos iam para o lado da igreja. Então, se você quer encontrar refúgio no Senhor, o Senhor está na igreja. Ele é o cabeça de quê? O Senhor é o cabeça de quem? O Senhor é o cabeça de quem? Da igreja, que é o seu corpo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então o Senhor é encontrado lá, através da palavra. E você vai ver que a palavra, ela tem essa referência de uma espada. E diz que ela é uma espada de 2 gumes. A palavra do Senhor, ela é como uma espada de 2 gumes. Mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Penetra ao ponto de dividir medula, ossos, corpo e alma. Então ela tem este poder de entrar na tua mente, no teu coração, nos teus sentimentos. E quando ela entrar, seja através de quem estiver pregando, ou seja através da própria Bíblia, quando você lê ou ouve, quando o Espírito Santo de Deus fizer a palavra de Deus atuar em você, não vai ser uma atuação balsâmica, não vai ser uma atuação anestésica que vai pegar a tua ferida. A palavra não vai pegar a tua ferida e vai lá passar anestésico nela. Muito pelo contrário, ela é como um martelo, vai dar pancada. Ela é como uma espada, vai cortar. E quando nós recebemos a palavra de Deus, de fato, na plenitude da palavra, que mexe com o meu eu, mexe com o teu eu, mexe com os pecados ocultos, mexe com os erros, porque Deus assim trabalha, nós, por fim, acabamos rejeitando, portanto, acabamos sendo expelidos pela luz do Evangelho, pela palavra do Senhor, repelidos, desculpa, ao invés de ser atraídos. Foi por isso, querido, que Jesus agradou enquanto ele dava comida e curava, quando ele começou a inverter, quando a situação passou se tornando uma situação de aperto, as pessoas começaram a abandoná-lo. Traga essa palavra para você, para que você reflita. Eu quero agora, dentro desse texto, ler para você ter uma noção melhor ainda, o que está dizendo. Está falando de Jesus, a pedra viva, mas já começa dizendo sobre mudar de vida, sobre desejar conhecer o Senhor. Então o que eu tenho para ti nesta noite é que deixemos, como está escrito, toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda sorte de maledicência, e desejemos ardentemente, como meninos recém-nascidos, conhecer, como recém-nascidos, o puro leite espiritual, para com ele nós crescermos para a salvação, pois agora que já provastes que o Senhor é bom. É necessário mudança de vida, abandonar o que está dizendo a palavra, malícia, engano, fingimento, inveja, toda sorte de malícia. É necessário abandonar, isso é princípio. Então o Evangelho vai ser luz. O Salmo 119 todo fala da palavra, e tem uma parte que é luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém, queridos? Quem sabe um outro salmo lá, algum outro verso do Salmo 19 quer falar de cor? Quem sabe? Eu sou ruim, eu decoro um pouco. Pois é, ele todo vai falar da palavra. Então pare e pensa. Quando a palavra começa a agir na minha vida e na sua vida, vai agir como um martelo, como uma espada. Mas ela vai expelir, vai jogar para fora o quê? Malícia, engano, fingimento, inveja, maledicência. São coisas que o Senhor vai arrancar de nós e tem que arrancar. É necessário aceitar a palavra, dando as pancadas que o martelo dá. Hein? Você já viu aquela expressão, aquele provérbio popular, água mole e pedra dura? Como é que é? Tanto bate até que fura. Quem já comprovou isso na sua vida visualmente? Quem já viu uma rocha,
uma pedra furada por causa de água. Quem já viu? Levanta a mão. Ah, vocês tinham que ver mais, vocês tinham que ir mais para essa beirada de rio aí, que vocês vão ver. Você vai ver pedra totalmente furada pela força da água. Você vai ver, é bonito quando os rios esvaziam e você olha que a insistência da água ali, 1 ano, 2 anos, ela fura, ela corta a pedra. Então, queridos, assim é a palavra de Deus. Na tua vida ela precisa jogar para fora aquilo que é ruim. E eu te pergunto, o que tem na tua vida, meu irmão e minha irmã, de ruim que a palavra de Deus pode jogar para fora nessa noite? O que tem de ruim aí que a palavra de Deus pode jogar para fora? Permita que isto aconteça. É assim que funciona o Evangelho. É assim que a luz do Evangelho faz. Entra a luz, sai a escuridão. A escuridão é a ruindade, é o pecado, é a maldade, é a maledicência. Querido, logo em seguida o texto vai dizer para nós como é que nós conseguimos essa mudança de vida e como nós conseguimos desejar ardentemente conhecer ao Senhor. A palavra vai dizer: chegando-vos para Ele. É necessário chegar para o Senhor, chegarmos até o Senhor, nos aproximarmos dEle. Você tem que ir até o Senhor. Tem gente que está esperando o Senhor vir até você. Não, Ele já veio. Jesus já veio. Há mais de 2000 anos atrás, Ele já deu o passo decisivo para te salvar. É necessário que você agora vá a Cristo. Amém, queridos? Amém? Você está pensando diferente? Não, Ele já veio, Ele já fez o trabalho dEle. Agora é hora de você ir até Ele. Chegando-vos para Ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus pedra eleita e preciosa. Vós, porém, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Olha bem, edificados em Cristo como casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. É necessário que você vá até Cristo. Não fique esperando Cristo, vá até Cristo. Não fique esperando a salvação, aceite Jesus. Não fique esperando que a coisa aconteça, abra o teu coração e deixa Jesus entrar. Amém, querido? Abre o teu coração. Ah, pastor, mas eu sou crente há muitos anos. Eu não estou falando de ser crente, não. Estou falando de receber Jesus no coração, receber a salvação que é em Cristo Jesus. É diferente de ser crente, é diferente de ser membro de igreja. Eu reservei um texto para nós lermos aqui no final, no qual o Senhor vai rejeitar profetas, vai rejeitar homens que curaram, vai rejeitar pessoas que expulsaram demônios. Então nós estamos falando, querido, de uma igreja limpa, lavada, remida, de crentes limpos, lavados e remidos, crentes que rejeitam a maledicência, o engano, o fingimento, a inveja, a malícia, que larga essas coisas porque recebe a palavra de Deus, que é como um martelo que bate, que é como uma espada que corta, e é como aquele livrinho que o profeta pôs na boca e comeu. Quando ele pôs na boca dele era doce como mel, mas lá embaixo ele era que jeito? Como é que é? Ninguém leu essa parte, não? Quando ele comeu o livro na boca era doce, mas lá embaixo como é que era? Amargo. É isto, é a palavra. A palavra ela é muito boa quando você olha ela assim. Aí quando você põe tua vida nela, ai, amarga tudo. E como amarga? Quando o Senhor fala que tem que perdoar, como amarga? Quando o Senhor fala que você não pode pensar mal do outro irmão, como amarga? Quando fala que você tem que abandonar a maldade, a maledicência, como amarga? Quando fala que nós temos que ser honestos, como amarga? Quando fala que temos que ser fiéis, meu Deus, como amarga? Quando fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos, que pouca gente vai conseguir, aí amarga mais ainda. Quando fala, queridos, que eu tenho que abandonar algo, aí fica feio e amarga demais. Sabe por quê? Porque nós preferimos o engano da água doce. Nós preferimos o engano do artifício, da comida artificial. A gente prefere comprar pronta aquela comida contaminada do que ir lá e fazer aquela comida pura e nos alimentar da palavra de Deus. E eu me preocupo com aquele sonho que eu tive. E a primeira coisa que eu fiz foi: Senhor,
Eu quero estar entre aqueles que estão sendo atraídos pela luz do Evangelho. Eu não quero ser como aqueles que estão sendo expulsos, repelidos pelo Evangelho. Primeira coisa que eu pensei, eu quero é ser salvo. Eu quero é ir para o céu, não importa. Amém, queridos? É isso que eu venho trazer para você, mas eu quero seguir porque já estamos chegando lá. Aí o versículo 6 a 8 vai dizer para nós isso que eu acabei de ler, de dizer para você que Deus me mostrou naquele sonho. O mesmo Cristo que atrai para o céu é o Cristo também que repele e manda para o inferno. Anota isto. O mesmo Cristo que atrai para o céu é o Cristo que repele e manda para o inferno. É o que nós vimos aqui, ó. Pois na Escritura se diz: vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa. Olha bem, para vós os que credes, esta pedra é preciosa, essa pedra é Cristo. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Olha, a mesma pedra que é preciosa, ela se torna uma pedra de tropeço. A pedra que é Cristo. O mesmo Cristo que é precioso para alguém aqui, ele é escândalo para o outro. É aquilo que Deus mostrou. A mesma luz que atraía, repelia. Para quantos aqui nesta noite, Cristo é uma pedra preciosa? E para quantos aqui nesta noite, Cristo é uma pedra horrível de escândalo? Quando a gente tem uma pedra preciosa, mas preciosa de verdade, não é aquela bijuteria que a gente compra, né, que na verdade não é preciosa, aquela é só para enganar ladrão. Quantos aqui, se tem eu não sei, mas quando a gente tem uma pedra preciosa, o que a gente faz com ela? Hein, como é que é, irmã? Quando a gente tem uma pedra preciosa, a gente guarda. Quando a gente tem uma pedra preciosa, a gente zela. Então, para muitos, Cristo é uma pedra preciosa. Então a gente guarda, a gente zela, a gente cuida. Mas para outros, a mesma pedra que é preciosa, que a gente guarda, que a gente cuida, que a gente zela, que a gente quer manter sempre ao alcance, para muitos, a mesma pedra é uma pedra de escândalo. Então a mesma luz que atrai para o céu, ela também repele e manda para o inferno. Porque para muitos Cristo é o Senhor. Para outros Cristo ainda não chegou a ser o Senhor. Muitos aqui ainda dominam sobre suas vidas. Muitos ainda exercem controle sobre a sua vida, ainda não permitiu ainda que o Senhor exercesse o controle e o domínio. Muitos aqui têm dificuldade de deixar que o Senhor mude, transforme o caráter, tem resistido a esta mudança. E Deus tem te dado mais tempo para que você o reconheça como Senhor. Jesus tem te dado mais tempo de vida, tem estendido o seu tempo, tem te dado lindas oportunidades de reconhecer o domínio, a soberania, a autoridade dele, para que ele te atraia para o céu, para que ele não te repila, tá certo? Repila? De repelir? Ih, agora complicou, mas não importa, é para que ele não te vai repelir. Abra aí tua Bíblia, fazendo favor, em Mateus capítulo 7, que eu quero te mostrar algo. Mateus capítulo 7. Se você puder abrir. Mateus 7. Mateus capítulo 7. Achou? Diz amém. Versículo 22 e 27. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, olha bem, não profetizamos em teu nome? E em teu nome
não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Disse o Senhor: então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, ou que praticais a iniquidade. Então, querido, eu quero que você reflita muito sobre a tua vida. Baixa a tua cabeça nessa hora em nome de Jesus. Quero que você reflita muito sobre a tua vida. A Bíblia diz: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. A igreja do Senhor é um só corpo, só Espírito. Vamos orar nessa hora. Estenda suas mãos para cá, você que ficou no teu lugar. Pai querido, muito obrigado pelo Evangelho do Senhor Jesus. Obrigado porque Ele é a salvação, Ele é a vida. Coloco, meu Deus, tua filha nas tuas mãos e peço a cura física para ela em nome de Jesus, Senhor. Coloca a tua filha nas tuas mãos e peço a cura física, Senhor. Arranca, repreenda toda doença, toda enfermidade, todo mal. E ajuda ela, Pai, a caminhar na tua presença. Pai, coloca o teu filho nas tuas mãos, pedindo que o Senhor restaura toda a saúde. Repreenda toda doença, toda enfermidade, todo mal, toda ansiedade, toda preocupação. Ó Deus, Tu és o Senhor dos senhores, Tu podes curar. E nós pedimos a cura para a vida do pastor Moacir nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, colocamos o teu filho nas tuas mãos, pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos para curar, ó Deus. Cura, Pai, arranca toda a doença, toda a enfermidade, todo o mal, Pai. Tu sabes das necessidades do teu filho. Nós colocamos diante do Senhor e pedimos a restauração completa da saúde dele, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em adoração. Pai querido, eu coloco a tua filha nas tuas mãos, Senhor, e nós repreendemos e pedimos que o Senhor, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, arranque toda a doença, toda a enfermidade, todo o mal. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e nós pedimos este milagre na vida dela. Cura, Pai, porque o Senhor é o único que pode curar. Bendito é o nome do Senhor. Nós abençoamos, Senhor, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Fique na graça do Senhor, fique firme na graça do Senhor, receba dele a bênção, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe, te guarde, te livre e te ajude. Não se esqueça, quero que você guarde no teu coração aquilo que eu te contei nesta noite. Um povo sendo atraído para a igreja do Senhor e um povo sendo repelido, jogado para fora. E hoje você sabe que o mesmo Cristo que atrai, Ele também repele. Você precisa ser atraído pelo Senhor, tá bom? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela vida de Juliene e pelas vitórias que o Senhor tem dado a ela no atletismo, também na vida, meu Deus, pessoal. Obrigado porque ela é frequente nos trabalhos da igreja, busca a tua face. Te agradeço pela mãe dela, os pais, os irmãos, os cuidadores. Bendito é o teu nome, Senhor. Continua dando vitórias a ela, como o Senhor tem dado, motivando a cada dia ela a seguir em frente na caminhada para a honra e glória do nome do Senhor. Pedindo que o Senhor continue abençoando, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Ajuda-nos a meditar, Senhor, sobre a nossa responsabilidade com a Tua palavra, em cumpri-la e fazer a vontade do Senhor. Ó Deus, atraia-nos a cada dia mais para o Senhor, para o Evangelho, para a igreja, para a Tua palavra. Tenha misericórdia daqueles que tentam seguir ao Senhor, mas quando a palavra lhes toca na vida e exige mudança, eles desanimam. Tenha misericórdia e fortalece a nossa alma e nos ajuda. Muito obrigado, ó Pai. Peço que o Senhor leve a tua igreja em paz, guardada pela tua mão poderosa, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do teu Espírito Santo seja com cada um de nós, agora e para sempre. Obrigado, nós te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, te dê uma ótima noite.